Vela, o Guardião das Trevas, parte 3, a fusão do véu. Capítulo 1, o sopro do véu. Kael começa a sentir o véu dentro de si. Seus sonhos se tornam visões de outros mundos, e sua pele começa a se tornar translúcida em noites sem lua. Capítulo 2, a cidade dos sussurros. Ele descobre uma cidade subterrânea onde os antigos guardiões dormem. Vozes ecoam nas paredes, revelando que o véu é uma entidade viva e faminta. Capítulo 3, o espelho de sangue. Kael encontra um espelho que mostra versões alternativas de si mesmo, um tirano, um mártir, um monstro. Ele percebe que o véu escolhe seus guardiões com base no potencial de destruição. Capítulo 4, a asa queimada. Durante um ritual, uma de suas asas é consumida por chamas negras. Ele sobrevive, mas sente que parte de sua humanidade se foi. Capítulo 5, o círculo dos olhos vermelhos. Kael é convocado por outros seres com olhos vermelhos, guardiões de outros véus. Eles o alertam: o véu está se expandindo, e Kael é o epicentro. Capítulo 6, a lua partida. No céu, a lua se divide em dois fragmentos. Um sinal de que o véu está rasgando a realidade. Criaturas começam a surgir em reflexos, espelhos e poças d'água. Capítulo 7, o chamado de Elira. Mesmo após a morte, Elira aparece como espírito. Ela revela que o amuleto era parte de um selo maior, e que Kael precisa encontrar os outros fragmentos. Capítulo 8, o guardião cego. Kael enfrenta Blind, um antigo guardião que perdeu a visão ao tentar controlar o véu. Blind desafia a escolher entre poder absoluto ou sacrifício. Capítulo 9, a torre invertida. Kael escala uma torre que cresce para baixo. Lá, encontra um livro escrito em tempo reverso, revelando que o véu já venceu em outras realidades. Capítulo 10, a criança do véu. Uma criança aparece em seus sonhos, dizendo ser filha do véu. Ela mostra a Kael que o véu pode criar vida, mas à custa de almas humanas. Capítulo 11, o eclipse silencioso. Um eclipse ocorre sem som. O mundo para. Kael vê o tempo congelar e percebe que o véu está tentando fundi-lo com o próprio tecido da realidade. Capítulo 12, a escolha dos três. Kael reencontra os magos Lisandra, Torne e Mirel. Eles oferecem três caminhos: selar o véu, fundi-lo com o mundo, ou se tornar seu avatar eterno. Capítulo 13, o véu respira. Kael sente o véu respirar através dele. Sua sombra se move sozinha. Ele começa a perder a noção de tempo, espaço e identidade. Capítulo 14, a morte do nome. Kael esquece seu próprio nome. O véu o chama de portador. Ele luta para manter memórias vivas, escrevendo em pedras e folhas. Capítulo 15, o ritual da fenda. Ele realiza um ritual para abrir uma fenda no véu e conversar com sua essência. A entidade revela que foi criada por medo humano, e que só pode ser destruída por esperança. Capítulo 16, a última luz. Kael encontra uma vela acesa em uma caverna. Ao tocá-la, lembra de sua infância, de Elira, de seu irmão. A luz enfraquece o véu por instantes. Capítulo 17, o véu reage. O véu contra-ataca. Kael é arrastado para um mundo invertido, onde tudo que ele ama é corrompido. Ele enfrenta versões distorcidas de seus aliados. Capítulo 18, o coração do véu. No centro do mundo invertido, Kael encontra o coração do véu, uma esfera pulsante feita de lágrimas, gritos e lembranças esquecidas. Capítulo 19, o grito final. Kael grita seu nome, sua história, sua dor. O véu hesita. Pela primeira vez, ele sente que pode vencê-lo não com força, mas com identidade. Capítulo 20, a fusão ou o fim. Kael tem duas escolhas: fundir-se ao véu e protegê-lo eternamente, ou destruí-lo e libertar o mundo, ao custo de sua existência. Ele escolhe o sacrifício. O véu se desfaz. Mas em noite sem lua, ainda se ouve um sussurro: portador. Vela, o guardião das trevas, parte 3,
A virada do véu. Capítulo 1. O eco do véu. Kael começa a ouvir ecos de si mesmo vindos de outras dimensões. Cada eco carrega uma versão corrompida de sua alma. Capítulo 2. A pele transparente. Sua pele começa a se tornar translúcida. Veias de sombra se espalham lentamente, como raízes do véu. Capítulo 3. O véu respira. Kael sente o véu respirar através dele. Sua sombra se move sozinha, e o tempo ao seu redor desacelera. Capítulo 4. O véu observa. Espelhos, poças e olhos de animais começam a refletir o véu, revelando que ele está consciente e observando. Capítulo 5. A fenda do norte. Uma fenda dimensional se abre nas montanhas do norte. Criaturas sem forma começam a escorregar para o mundo real. Capítulo 6. A chave de Elira. Kael encontra um relicário deixado por Elira. Dentro, há uma chave feita de luz sólida, um fragmento de esperança. Capítulo 7. O véu sussurra. Durante o sono, Kael escuta o véu sussurrar segredos antigos, revelando que ele é apenas um dos muitos véus espalhados pelo multiverso. Capítulo 8. A cidade invertida. Kael visita uma cidade onde tudo está de cabeça para baixo. Lá, encontra um templo onde o tempo corre ao contrário. Capítulo 9. O guardião cego retorna. Blind retorna, agora como um arauto do véu. Ele tenta convencer Kael a se entregar completamente à fusão. Capítulo 10. A asa de luz. Uma de suas asas começa a brilhar com luz pura, em contraste com a outra, tomada pela escuridão. O equilíbrio é instável. Capítulo 11. O véu chora. Kael encontra uma fonte onde o véu derrama lágrimas, memórias esquecidas de guardiões que falharam. Capítulo 12. O véu cresce. A vegetação começa a se transformar. Árvores sussurram, flores se fecham, e o mundo começa a se adaptar ao véu. Capítulo 13. A lua de sangue. Uma lua vermelha surge no céu. Durante sua ascensão, Kael vê visões de futuros possíveis, todos sombrios. Capítulo 14. O véu fala. Pela primeira vez, o véu fala diretamente com Kael. Ele se apresenta como a soma dos medos humanos. Capítulo 15. O véu escolhe. O véu mostra a Kael 3 versões de si mesmo, o tirano, o mártir e o vazio. Ele deve escolher qual caminho seguir. Capítulo 16. A ponte dos lamentos. Kael cruza uma ponte feita de ossos e lamentos. Cada passo revela uma lembrança que ele havia esquecido. Capítulo 17. O véu se move. O véu começa a se mover fisicamente pelo mundo, como uma névoa viva que consome tudo lentamente. Capítulo 18. A última chama. Kael encontra uma vela acesa em uma caverna. Ao tocá-la, lembra de sua infância e recupera parte de sua humanidade. Capítulo 19. O véu se defende. Criaturas feitas de sombra atacam Kael. Ele percebe que o véu está tentando impedir sua resistência. Capítulo 20. O véu se rasga. Com a chave de Elira, Kael rasga uma parte do véu e vê o que há do outro lado, um mundo sem tempo, sem forma, sem alma. Capítulo 21. O véu implora. O véu implora para não ser destruído. Ele mostra que também sofre, pois foi criado pelo medo humano. Capítulo 22. O véu se revela. Kael descobre que o véu é uma entidade que nasceu da dor coletiva da humanidade, um reflexo sombrio da alma humana. Capítulo 23. O véu se une. Kael começa a se fundir lentamente com o véu. Sua voz muda, sua forma se distorce, mas sua mente resiste. Capítulo 24. O véu se divide. Kael encontra uma forma de dividir o véu, separar a dor da esperança. Mas isso exige um sacrifício. Capítulo 25. O véu se liberta. Ao dividir o véu, Kael liberta milhões de almas presas. Elas se tornam luzes no céu, estrelas novas. Capítulo 26. O véu se vinga. Uma parte do véu, corrompida e furiosa, tenta destruir Kael. Ele enfrenta sua versão mais sombria.
Capítulo 27. O véu se cala. Após a batalha, o véu se cala. O mundo respira. Kael está ferido, mas vivo, e transformado. Capítulo 28. O véu se esconde. O véu não foi destruído. Ele se esconde em memórias, em sombras, esperando a próxima geração esquecer. Capítulo 29. O Guardião Eterno. Kael desaparece. Dizem que, nas noites sem lua, uma figura com olhos vermelhos e asas negras vigia o mundo, não como ameaça, mas como lembrança. Vela o Guardião das Trevas, parte 3, a virada do véu. Capítulo 1. O eco do véu. Kael começa a ouvir ecos de si mesmo vindos de outras dimensões. Cada eco carrega uma versão corrompida de sua alma. Capítulo 2. A pele transparente. Sua pele começa a se tornar translúcida. Veias de sombra se espalham lentamente, como raízes do véu. Capítulo 3. O véu respira. Kael sente o véu respirar através dele. Sua sombra se move sozinha, e o tempo ao seu redor desacelera. Capítulo 4. O véu observa. Espelhos, poças e olhos de animais começam a refletir o véu, revelando que ele está consciente e observando. Capítulo 5. A Fenda do Norte. Uma fenda dimensional se abre nas montanhas do norte. Criaturas sem forma começam a escorregar para o mundo real. Capítulo 6. A Chave de Elira. Kael encontra um relicário deixado por Elira. Dentro, há uma chave feita de luz sólida, um fragmento de esperança. Capítulo 7. O véu sussurra. Durante o sono, Kael escuta o véu sussurrar segredos antigos, revelando que ele é apenas um dos muitos véus espalhados pelo multiverso. Capítulo 8. A Cidade Invertida. Kael visita uma cidade onde tudo está de cabeça para baixo. Lá, encontra um templo onde o tempo corre ao contrário. Capítulo 9. O Guardião Cego retorna. Blind retorna, agora como um arauto do véu. Ele tenta convencer Kael a se entregar completamente à fusão. Capítulo 10. A Asa de Luz. Uma de suas asas começa a brilhar com luz pura, em contraste com a outra, tomada pela escuridão. O equilíbrio é instável. Capítulo 11. O véu chora. Kael encontra uma fonte onde o véu derrama lágrimas, memórias esquecidas de guardiões que falharam. Capítulo 12. O véu cresce. A vegetação começa a se transformar. Árvores sussurram, flores se fecham, e o mundo começa a se adaptar ao véu. Capítulo 13. A Lua de Sangue. Uma lua vermelha surge no céu. Durante sua ascensão, Kael vê visões de futuros possíveis, todos sombrios. Capítulo 14. O véu fala. Pela primeira vez, o véu fala diretamente com Kael. Ele se apresenta como a soma dos medos humanos. Capítulo 15. O véu escolhe. O véu mostra a Kael 3 versões de si mesmo: o Tira,